Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Filipenses capítulo 3, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filipenses capítulo 3, dos versos 7 a 11, está escrito assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui, apenas até o verso 11, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és grande e poderoso. Tu és tremendo, justo e fiel. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tu és o Deus perfeito. Tu és o Deus de toda a criação. Tudo o que existe se submete ao Senhor. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Todo joelho se dobra diante de Ti. Toda língua confessa o Teu nome, porque Tu és o Senhor. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado as pessoas, Pai. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa quinta-feira. Eu te agradeço pelo Teu amor por nós, pela Tua graça. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado muito mais do que nós merecemos. Nós não merecemos nada, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. A Tua poderosa mão nos protege. E eu te agradeço por isso. O Senhor é a nossa torre forte, o nosso porto seguro, e eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo alimento que está nas nossas mesas, pelas nossas famílias. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda, Senhor, as nossas famílias, guarda as nossas vidas. Esteja conosco hoje, ajuda-nos, Pai, a sermos luz para a nossa família. Ajuda-nos, Pai, a sermos sal da terra e luz do mundo. Guia os nossos passos, ilumina o nosso caminho, de maneira que nós façamos aquilo que está reservado para nós hoje, de maneira que nós cumpramos a Tua vontade, o Teu chamado para nós, porque importa olharmos para o Senhor e termos o nosso foco na eternidade, para que nós não estejamos distraídos com as coisas desse mundo. Então nos ajuda, Pai, a mantermos o foco naquilo que nós devemos focar. Ajuda-nos a não nos distrair, para que nós sempre tenhamos os olhos no Senhor e façamos a Tua vontade e vivamos para o Senhor. E nesse caminho eu oro, Senhor, abençoa cada família aqui representada, abençoa cada família que está nos acompanhando aqui, cada pessoa e cada família que está nos acompanhando aqui. Abençoa as pessoas que têm comentado, que têm compartilhado, os nossos membros, abençoa cada um que está aqui conosco hoje. E eu oro também, Pai, pelos nossos amigos mais próximos e pelos nossos familiares, que o Senhor os alcance, que a Tua graça, Pai, os alcance, que o Teu Espírito Santo os leve ao arrependimento dos seus pecados e eles entreguem as vidas a Cristo. Nós oramos por essas pessoas que o Senhor coloca no nosso coração agora, Pai. Tem misericórdia dessas pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, já pega aí o seu café, já pega o seu chá, já pega a sua água ou o seu mingau. Gente, teve gente que respondeu mingau. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode se tornar membro do canal e apoiar o canal todos os meses. Obrigado aí para cada membro. Você pode comprar o livro Muito Além de um Pai. E ser muito abençoado. Você pode entrar nas nossas comunidades do Telegram e do WhatsApp e ter tudo diretamente no seu celular. Cada vídeo que a gente publica, as novidades, tudo diretamente no seu celular. Enfim, tem um monte de coisa para você fazer aqui. Vamos lá. Versos 7 a 11. Fiz a brincadeira do mingau aqui porque eu perguntei esses dias, né? O que você tomava de manhã e teve uma das nossas
em Escritas que falou que ela toma mingau. Muito legal, diferente só, tá? Só achei diferente, é isso. Vamos lá, versos 7 a 11. Paulo continua falando do que ele vinha falando antes, né? Ele fala da lei, de como ele seguia a lei, de como através da lei ele era um fariseu e ele levava isso muito a sério, mas que isso não nos leva à salvação, porque a salvação ela é pela fé, ela é pela graça através da fé, né? Para ser mais exato no texto. Nós somos justificados pela fé e salvos pela graça. A salvação é pela graça, através da fé. E daí ele continua então dizendo, mas o que para mim era lucro, ou seja, o que era lucro para ele? Lucro para ele era seguir a lei à risca, era ser um fariseu, era ser uma pessoa que entendia muito da lei e que vivia sob aquilo, um perseguidor da igreja, nas palavras do próprio Paulo. Mas o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo. Então tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que para mim era a minha base de vida, que para mim era o fundamento da minha vida, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. E daí ele fala ainda de maneira mais intensa. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala assim, olha, quando eu comparo as coisas com o conhecimento de Cristo, eu vejo que tudo é perda. Nada mais importa a não ser conhecer a Cristo. É isso que ele está falando. Quando eu comparo qualquer coisa que exista com o conhecer a Cristo, o conhecer a Cristo é muito superior. Conhecer a Cristo vale mais do que qualquer outra coisa. Ele deixa isso muito claro. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E dele fala, Cristo Jesus, meu Senhor, aquele a quem eu sirvo, por cuja causa perdi todas as coisas. E ele não está falando assim, Jesus me tirou todas as coisas. Ele fala, não, eu estou considerando todo o restante como perda, porque nada mais importa na minha vida. Os meus olhos estão em Cristo, não estão mais nas coisas desse mundo. Os meus olhos estão em Cristo, não estão mais em quem eu era. Não estão no que eu aprendi, não estão na lei que eu praticava, não estão naquilo que eu fazia, nas obras que eu fazia, em como eu perseguia a igreja e os cristãos. Os meus olhos estão em Cristo, porque quando eu olho para Cristo e quando eu tenho um encontro com Cristo, nada mais importa. E isso deveria ser, na minha opinião, a base, o fundamento de todo cristão. Conhecer a Cristo é superior a todas as outras coisas. Nada mais importa quando nós comparamos com o conhecer a Cristo. E daí ele fala assim, eu as considero como esterco, ou seja, como nada, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E daí ele continua dizendo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, porque era a justiça dele, né? Ele cumpria a lei, então ele entendia que ele era justo porque ele cumpria a lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, ou seja, uma justiça que procede de Deus, que vem para nós pela graça, e ela se baseia na fé. Ele fala no verso 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha uma certeza fundamental na sua vida que era, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso encontrar Cristo, eu preciso ser encontrado nele, eu preciso viver Cristo, porque todo o resto para mim é perda. Tudo o que eu considerava importante no mundo é perda. E isso deveria ser para nós. Tudo o que nós considerávamos como importante no mundo passa a ser perda. Tudo o que nós considerávamos como relevante no mundo passa a ser perda. O número de imóveis, o número de carros, ou o carro que você dirige, ou a casa que você mora, ou quanto dinheiro você tem na conta, ou o número de seguidores, o número de likes, o número de pessoas que parecem gostar de você, o número de amigos que você tem, ou o seu emprego, nada importa quando se compara ao conhecer a Cristo. Os seus títulos não importam quando você compara com o conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo e ser encontrado nele, ser achado nele, é superior a qualquer outra coisa que nós tenhamos aqui nessa terra. Conhecer a Cristo é o nosso alvo. Ser encontrado nele é o nosso objetivo. Nós devemos manter os nossos olhos focados, a nossa vida focada naquilo que é o principal. E o principal não são as coisas desse mundo,
mas sim o conhecer a Cristo. Nada mais importa. Não quando nós comparamos com o conhecer a Cristo. É claro que outras coisas importam, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, tudo isso importa, né, gente? Mas quando nós comparamos com o conhecer a Cristo, nada mais importa. É isso. Essa é a mensagem de hoje. E hoje, deixe seu comentário aqui respondendo o seguinte: você, quando acompanha o AB7, você ouve o AB7 ou você tá vendo o vídeo também? Você assiste? Ouve ou assiste? Comenta aqui embaixo para eu saber de vocês se vocês estão mais ouvindo ou mais assistindo o AB7, tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.